episódio 21 de Kamen Rider Gabo, nós tivemos a estreia do Bitter Gabo e também a finalização daquela história do Hanto com o Soma, que foi do episódio passado, ele dando um soco no Soma, ele irritadinho e tal. Henshin! Eu preciso dizer que comecei vendo o episódio e já fiquei bugada, porque o Lakia parecia que tinha sumido, mas não, ele tava ali, eu não entendi. Porque no episódio passado o Lakia tava ali, de repente ele não tava mais ali, mas no final das contas ele presenciou tudo e ele quis ouvir a história do Soma, ao contrário do Hanto, que foi embora, irritadinho, que nem quis entender o que estava acontecendo, mas a gente vê que o Lakia, por outro lado, não, ele quis ouvir a história do Soma exatamente porque o Soma já tinha ouvido a história dele, o que eu achei bastante legal. Então a gente vê que ele entende o Soma e ele acredita no Soma. Ele fala, pô, você acabou de invadir a fábrica da sua família comigo. Então eu achei muito bacana que o Lakia compreendeu e apoiou o Soma. Muito legal esse momento. Eu realmente achei que seria mais compreensível da parte do Lakia entender tudo, até porque ele tá vendo como o Soma tá agindo, né? Ele conseguiu convencer o Lakia a ir na fábrica para assaltar essas pessoas. Então eu achei muito legal esse momento, mas ele falou que não se importa com a humanidade, que ele quer sim trabalhar com o Soma para destruir os Stomach, e eu achei essa fala maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, ele tá com receio do Hanto, porque ele acha que ele e o Hanto não vão se dar bem, e também ele não quer ser babá do Hanto, porque ele acha a espécie do Hanto muito fraca. Mas aí corta pra parte que o Lakia vai ver o Hanto lutando lá com o Bitter Gabo e vai lá ajudar, né? Então, assim, ele falou uma coisa e fez outra totalmente diferente. Mas, tudo bem, eu gostei porque a gente já vai ter o nosso trio meio que se entendendo, acho que já vai daqui a pouco tá formando aí um trio, então eu tô gostando da construção do episódio, porque não fica enrolando nesse lenga-lenga, nessa coisa dramática. Obviamente que o Soma vai estar triste, vai estar abalado com tudo que aconteceu, e a gente também vai ver os Stomachs tomando uma atitude. Afinal de contas, o Lang Nine acabou entrando ali, sendo que ele não era viciado, ele enganou todo mundo, então agora ele já deve ficar aí com o olho mais aberto, eles já estão tomando providências, porque a Grota já chega lá passando a fofoca toda, e ele fica surpresa realmente ali o Lango, porque ele não esperava isso, então a gente tem esse momento aí de surpresa, e ela conta que na verdade ele queria vingança, por causa do irmão Comel e tal, e aí a gente vê que o Nieve já vai procurar, porque ele realmente trabalhava para eles. Eu preciso dizer que eu fiquei na dúvida, eu achei que o Comel, ele tava ali pelo mundo Granute roubando as pessoas e tal, porque a gente vê o quanto é difícil, a gente vê que eles são jogados no mundo humano e eles não têm acesso aos portais, e eu fico me perguntando como que o Comel, ele conseguiu voltar para o mundo Granute, ele conseguiu exatamente cair e voltar para casa, porque a gente sabe das dificuldades que tem, e isso aconteceu há um ano atrás, não é coisa de muitos e muitos anos atrás que podia ser diferente. Então realmente eu tô bastante interessada em entender mais do que aconteceu com o Comel e o Nieve, ver que ele realmente trabalhou, tem lá a fotinho até ele ser abatido, ou seja, alguém matou ele, mas ninguém se lembra disso. Eu não acho que a Grota ia sujar a mão dela, ela fica tomando conta da fábrica, eu acho que ela nem ia interagir com o Comel, não acho que também seja o Lango é o CEO, ele não controlava isso, a gente vê que ele começou a controlar essa questão da coleta das prensas humanas agora, porque a Cheetah e o Jeb não estavam dando conta, que ele demitiu, então não acho também que seja o Lango, a Cheetah e o Jeb também não acho que tenham sido, porque eles estavam nessa questão ali da coleta de prensas humanos, não acho, eles ficavam mais tempo ali no mundo humano, e depois vinham reportar as coisas ali, né, pro Lango, o que estava acontecendo. Eu acho que talvez seja o Neve estivesse aprontando alguma coisa, então eu acho que realmente o único estômago que poderia ter matado o Comel é o Neve. Isso se não foi a polícia, isso se não foi outra coisa, eu acho que fica realmente aí a gente querendo entender o que tá acontecendo, e a Grota já coloca a culpa no Lango, que o Lango entrevistou ele, que o Lango caiu no papinho, a Lango fala, não, você também, você estava na entrevista, ela não gosta, aí coloca a culpa do Neve, porque o Neve prosseguiu com a operação, aí o Neve falou, vamos parar de colocar a culpa, ninguém tem culpa nisso, vamos focar nos próximos passos, e obviamente o Lango quer colocar ordem ali, então ele quer
mais proteção nos portais. Então agora os portais vão estar muito mais protegidos e também ele quer o inventário ali da fábrica, já que agora, né, foi ali atacada a fábrica e várias crianças humanas foi pega, segundo a Grota, praticamente todas. Então eles conseguiram liberar o maior número possível de pessoas. Acho que sobrou poucas crianças humanas e ela quer mais, obviamente, para repor, porque não vai ter como fazer doce, já que o estoque foi quase todo ali pego. Então a gente tem essas providências, isso que eu achei bastante legal, e ter essa discussão, porque afinal de contas, isso nunca aconteceu. Ninguém nunca invadiu a fábrica, então eu achei bastante legal trazer esse papo. A gente também vai ver o Laquia querendo usar o celular, mas ele não consegue utilizar o celular, porque foi bloqueado, porque o celular foi dado pela Stomach, então ele não tem como se comunicar com os outros funcionários, ao mesmo tempo que os postos de coleta que ele colocava, né, entregava as crianças humanas foram fechados, então ele não sabe muito o que fazer, mas ele percebeu que o Soma, ele tá se esforçando, que ele tá fazendo várias coisas para proteger os humanos, mas também para entender as coisas, e o Laquia, eu acho que ele tá começando a entender que ele vai ter que entender como funciona o mundo humano, tanto que ele resolve sair exatamente por causa disso, para entender um pouco mais. Já a Saki, que ela tava feliz ali, porque o Takeshi finalmente voltou, na verdade, todas as pessoas que sumiram, né, nesses sequestros aí em massa, então ela tá feliz, ela fez um monte de doce, só que o Soma tá demorando a chegar, e quando ele chega, obviamente, ele tá muito triste, muito abalado, porque ele e o Hanto brigaram, e ele começa a pensar que às vezes as coisas poderiam ter sido diferentes se ele mesmo tivesse contado pro Hanto, não tivesse ouvido ali da Grota, e aí ele até pensa em falar ali com a Saki, que é um momento que ele chega até a começar ali a conversa, mas ele acaba desconversando porque ele se lembra do Hanto totalmente alterado, o Hanto realmente magoado, xingando ele, e ele ficou com medo da Sakika agir da mesma forma. Só que o Sakika e o Hanto são pessoas totalmente diferentes. Ele chega a comer o macarrão, mas eu não sei se vocês repararam, não foi feito gostizo nenhum. E eu acho que ele precisa estar feliz. Como ele estava muito triste, eu acho que ele não consegue produzir gostoso. Pelo menos eu acho que é isso. Pelo menos foi o que eu entendi. E a gente vê o Soma saindo porque ele ficou sem jeito, porque a Sakika percebeu que ele não tá muito bem, que tá acontecendo alguma coisa, ele não sabia o que falar, porque ele não quer falar do Hanto, ele não quer se expor, porque ele não quer perder a amizade da Sakika. Ele acabou saindo e desmaiando. Obviamente colocaram ele ali desmaiando exatamente pra gente ficar na dúvida se era o Soma ou se não era, mas gente, era óbvio que aquele ser que apareceu ali é o clone do Soma, não era o Soma, porque assim, gente, o Soma vai desmaiar e vai acordar com o cabelo todo engomadinho, com as roupas pretas, meio dark, totalmente diferente, não. E eu preciso aqui falar, né, que o ator que faz o Soma tá incrível, porque a gente vê que a cara tá diferente, ele consegue fazer jeitos diferentes, e a gente consegue perceber que são pessoas diferentes, até porque ele tá morto de fome, atacando todo mundo, querendo comer tudo mais um pouco, então a gente vai ter essa questão, e o Hanto finalmente entende que o Soma, na verdade, não é mal. Bom, pelo menos por enquanto. Então, ele vê que a Sakika tá agradecendo todo mundo por ter ajudado a procurar o Takeshi e tal, e nananã, que o Takeshi apareceu, e aí ele vê a notícia que as pessoas do sequestro em massa estão voltando. E aí ele se dá conta, poxa, deve ter sido o Soma, por isso que ele estava trabalhando pro Laquia. Ele fez o Laquia devolver, no caso, Laquia não, né? O Vran devolver, porque ele nem sabe o que se chama Laquia. Devolver exatamente essas prensas humanas. Então ele começa a usar a lógica e pensar em tudo que eu falei no vídeo passado, né? Que ele matou a Cheetah, que ele é contra ali a família, que a mãe dele foi morta por ele. E aí ele começou a usar a lógica, ele mesmo fala, vamos usar a lógica. Parabéns, gente. Parabéns por Hanto fazer o mínimo, que é pensar, utilizar os neurônios que tem na cabeça dele, né? Demorou, mas aí, obviamente, quando ele vai ver ali o que tá acontecendo no restaurante, porque o restaurante foi atacado, não foi só aquela barraquinha, ele acaba vendo ali a foto do Soma, totalmente alterado, roubando comida e batendo nas pessoas. Assim, gente, eu achei a situação muito, vamos dizer assim, ridícula. Porque assim, pra que o Soma ia bater nas pessoas e roubar comida? Ele não tava pegando pessoas e transformando em prensas humanas. E ele super comprou aquilo, sendo que ele tinha acabado de soltar as pessoas. Tudo bem, eu entendo que ele também esteja aí confuso com tudo que aconteceu, de saber que ele era da família Stomach, mas assim,
sei lá. E obviamente ele foi atrás da Sakika porque ele queria saber se o Soma tava lá, mas não tava. E aí ele também ficou preocupado com a Sakika, então ele pediu pra não deixar o Soma entrar lá, mostrou o vídeo, falou que aquele era o Soma, que o Soma era desse jeito, que o Soma era um Granute. A gente vê que ela fica meio confusa sem entender o que tá acontecendo com aquela cara, tipo, ele é um Granute, ele é o quê? Então, realmente, ela não tá entendendo, porque ele fala que ele é um monstro, que agora ele tá mostrando a cara e não sei o quê. Afinal de contas, como o Hanto descobriu tudo, então ele acaba encontrando, obviamente, o Bitter Gabo, e ele tá comendo ali alguma coisa, algum biscoito, algum doce, não sei exatamente o que é aquilo que ele comeu, que ele acabou produzindo gostinhos, ele foi comendo mais, e foi produzindo vários gostinhos, e aí ele e o Hanto, obviamente, vão sair na porrada, e ele acaba se transformando no Bitter Gabo. Então, a gente vê que eles vão lutar e, obviamente, o que vai acontecer? Ele vai apanhar. O Hanto, assim, tá no momento que ele só apanha. Ah, eu esqueci de falar, né, que antes ele tava lá chorando as pitangas pro Suga, porque ele tava triste com o Soma e foi chorar as pitangas pra quem? Pro Suga. E o Suga colocou mais fogo ali na fogueira, né, quis inflar mais ainda a situação, dizendo que ele sabia muito bem que o Vran, que tava sequestrando, fazendo esse sequestro em massa. Então, eu acho que também essa fala do Suga acabou fazendo com o Hanto entender que quando as pessoas voltaram, foi o Soma que ajudou o Vran, que por isso que eles estavam trabalhando juntos. Mas agora ele tá com raiva, que ele acha que aquele ali é o Soma, eles vão lutar, e é nesse momento que vai aparecer o Lakia para ajudar ele, sendo que o Lakia falou que não queria ser babá do Hanto, mas tá ele o quê? Como babá, porque assim, gente, o Hanto só apanha em Kamen Rider Gabo, e ele vai ali ajudar, e eu acho que vai começar a construir essa relação. E no próximo episódio, a gente vai ter uma coisa bem legal, que é exatamente o Lakia indo atrás do Suga. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que o Nieve levou ele lá. Então, obviamente, ele sabe como chegar, ele quer saber se o Suga trabalha para a família Stomach, o que eu acho que não, eu acho que é realmente só uma parceria com o Nieve, essa troca de informações. Eu não sei o que realmente o Nieve quer, mas ele vai querer informações, ele vai querer saber, o que eu achei maravilhoso. E assim, eu estou louca para saber como que o Hanto vai descobrir isso. Eu queria tanto que o Lakia contasse, ó, aquele ali trabalha com o Nieve lá da família Stomach, gente, ia ser tudo a cara dele, sabendo que ele foi enganado pelo Suga. Estou louca para ver este momento, mas vamos ter também o momento que o Hanto vai dizer que acredita no Soma, porque o Soma vai o quê? Lutar junto com o Hanto. Ele vai ter que colocar o rabinho entre as pernas, acreditar e pedir desculpa pro Soma. Ainda bem que não demorou muito esse chororô, ainda bem que ele acreditou. Eu acho que realmente eles estão construindo as coisas muito bem e eles não ficam enrolando, fazendo um drama desnecessário. Eles dão soluções rápidas e já vão mudando e colocando outras coisas, outras histórias em evidências. Então, eu acho que Kamen Rider Gabo consegue construir muito bem e fazer coisas muito bem, sem ficar enrolando, prolongando demais a história. Era meio óbvio que ele teria que acreditar no Soma por tudo o que aconteceu. Eu já tinha falado isso no vídeo passado. Não tinha por que ele ficar com tanta raiva. Era óbvio que o Soma ia aparecer para ajudar ele, né? Que a gente vai ver isso no episódio que vem, porque obviamente eles estão fazendo esse joguinho se é o Soma ou se não é, né? Enquanto a gente sabe que não é, porque a gente sabe que o Suga estava fazendo ali o clone do Gabo. Então, a gente tem todas essas questões e eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem isso. Eu acho que eles conseguem evoluir muito. Minha ring light acabou de queimar, mas eu tenho que terminar o vídeo. Então, vamos ficar assim, com esse lado no escuro. Eu tenho que comprar uma ring light. Obrigada, ring light, que parar de funcionar no meio do vídeo. Então, a gente vai ter essas questões, mas eu gosto demais da evolução de Kamen Rider Gabo. Eu tô bastante ansiosa pra ver ele perdoando e como que vai ser a questão ali com a Sakika, porque o Hanto disse que ele é um Granute. Então, provavelmente, ele vai ter que sentar e conversar com a Sakika, até porque ele já queria conversar. Então, eu acho que a Sakika já vai começar a entender as coisas. Mas tem aí um rumor pela internet, se você não quiser saber sobre este rumor, já sai do vídeo, que o próximo Kamen Rider vai ser o Jeb. Sim, estão falando que já está confirmado, eu não sei se é tal ou não, mas que o próximo Kamen Rider vai ser o Jeb. Então, provavelmente a gente vai ter 2 Kamen Riders do mal, porque eu não acredito que eles vão destruir tão rápido o Bitter Gabo, ainda deve durar mais um pouquinho, perdurar um pouquinho mais essa história. O problema é que agora tá viralizando a ideia como se o Soma estivesse atacando as pessoas. Eu quero ver como o Soma vai andar ali normalmente. Mas, enfim, a gente também vai ter aí o Jeb, talvez, né, o Jeb, o que eu acho bastante plausível, ele querer vingar a Cheetah. Eu acho que eles estão até demorando um pouco, eu entendo que ele esteja muito triste, esteja em luto, mas acho que eles estão demorando demais em trazer o Jeb, e eu acho que isso era meio óbvio o caminho a seguir. Então, tô bastante ansiosa para ver isso, e agora a gente vai ter aí um
trio de Kamen Rider juntos, porque depois que o Lakia foi lá e salvou o Hanto, eu acho que ele vai começar a trabalhar também com o Hanto. Então, provavelmente, a gente vê o Soma, Hanto e Lakia trabalhando juntos. Ele deve explicar tudo, deve falar do lado do Lakia. E agora ele não tem nem por que ficar com tanta raiva do Lakia, apesar do Lakia ter tentado matar ele, mas ele soltou as pessoas. Eu acho que eles devem sentar, conversar e entender melhor ali um outro. Eu acho que agora vai ser um momento de lavar roupa suja, de explicar tudo. E eu espero realmente que o Soma leve o Hanto ao Dente. Eu quero muito que o Dente seja incluído aí, que realmente o Lakia possa ir lá pedir ajuda, conversar com o Dente. Eu acho que vai ser muito legal a interação deles com o Dente, então espero que realmente ele seja incluído, já que eles não podem confiar no Suga. E eu acho que sim, o Lakia vai acabar soltando ali pro Hanto, porque eu quero muito isso. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse episódio 21 de Kamen Rider Gabo. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixa aqui nos comentários e desculpa aqui porque a luz realmente queimou no meio do vídeo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!